Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar o último livro que eu escolhi para o projeto 12 livros para 2024. O Vale do Issa, do Czeslaw Milosz. Que livro lindo! Acabei hoje e estou muito emocionado por ter lido um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida e neste ano. Antes de falar da leitura, quero mostrar a figura do Czeslaw Milosz. Este escritor, gente, ele nasceu em 1911 em Kėdainiai e morreu em 2004 em Cracóvia. Ele foi um poeta, romancista e ensaísta de língua polonesa. Então, assim, o que ele vai trazer neste livro é um pouco assim da sua infância. Um pouco não. Ele vai trazer a sua infância de maneira belíssima neste livro. Eu vou ler mais um pouquinho sobre ele aqui, olha. Milosz nasceu em família de ascendência polonesa na Lituânia. Então esse livro, ele é literatura da Lituânia. Nunca tinha lido nada deste país. Apaixonei perdidamente. Ele nasceu então na Lituânia quando o país pertencia ao Império Russo. Ele cresceu em Vilna, onde cumpriu parte dos estudos, e outra parte na Polônia. Vai aparecer um pouco esse conflito aqui de terras, né, quando ele escuta os adultos falando dessa questão aí de fronteiras, de Império Russo, da questão da Polônia, da Lituânia. Vai aparecer algumas coisas aqui pra gente. O Czeslaw Milosz viveu também em Paris, de 1934 a 37, período em que ele absorveu as ideias estéticas e políticas dos círculos de vanguarda. Para escrever, sempre ele buscava a questão de um olhar político. E o ato de escrever, para o Milosz, também era um ato político. As suas primeiras obras prevêem a iminência de um cataclismo internacional e o torna líder da escola catastrófica de poesia polonesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, Milosz passou à clandestinidade e combateu as forças de ocupação nazistas em Varsóvia. Ele publicou poemas de resistência como um livro chamado Canção Invencível. Após o conflito, ele foi adido cultural do novo governo comunista da Polônia, mas em 1951, desiludido com o regime comunista, ele desertou para Paris. Em 1953, ele publicou o livro A Mente Cativa, que tem tradução aqui no Brasil. Eu já fui atrás, para saber. Uma coletânea de ensaios sobre a submissão dos intelectuais poloneses ao comunismo. Em 1960, o poeta emigrou para os Estados Unidos, onde continuou ponderando sobre a fragilidade, crueldade e a corruptibilidade humana. Em reconhecimento por seu pensamento humanista sobre a liberdade, a consciência e o poder do totalitarismo sobre corpos e mentes, Czeslaw Milosz foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1980. Então, como eu falei, ele morre em 2004, aos 93 anos, na Polônia, em Cracóvia. Aqui mesmo já diz que ele é Prêmio Nobel de Literatura. Então, aqui alguns ensaios dele, A Mente Escravizada, A Conquista do Poder, A Europa Familiar. Por exemplo, A Mente Escravizada é de 1953. São ensaios anticomunistas. A Conquista do Poder também é de 53. A Europa Familiar é de 1960. Na Baía de São Francisco é de 1972. A Terra de Ouro é de 1977. O Jardim das Ciências é de 1979. São ensaios
do é, Milós. Temos também uma história é, da literatura polonesa, né, The History of Polish Literature, de 1969. Temos uma obra também, Onde o Sol Nasce e Onde se Põe, 1985, no original The Rising of the Sun. E os romances O Vale do Issa, que eu vinha saber através de um livro sobre literatura, agora eu não consegui achar aqui. Não é o 501 autores, procurei lá, mas não é. Eu acho que é um sobre livros. Foi lá que eu conheci, né, num livro sobre literatura, que se falava desta obra aqui. E um outro romance dele, esse aqui, O Vale do Issa, gente, é de 1955. Esse livro maravilhoso. E A Tomada do Poder é um outro livro que não tem a data. Então vamos lá, o que esse livro aqui fala? Ele vai mostrar para nós a vida do Thomas, que é um alter ego do escritor, tal como nós temos aqui, olha, no Brasil, a história do Miguelinho, a novela Campo Geral, do livro Corpo de Baile do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa cria este menino Miguelinho, habitando as regiões das Minas Gerais, as fazendas, né? Esse menino vai crescendo com uma sensibilidade incrível, é, contemplando aí a natureza, né? A família, as desventuras, as alegrias de morar num ambiente rural. O Thomas, que é um menino aqui no livro, vai viver até os 14 anos com os avós na beira do rio Issa, lá na Lituânia. Ele vai entrar em contato com uma explosão de natureza, né, de flores, de pássaros, e vai contemplar também as desventuras, os sofrimentos, as alegrias dos personagens que ele convive na infância. Então nós vamos ter aqui como que uma infância do autor. Claro que ele coloca isso na pessoa, né, do personagem Thomas. E eu que morei numa fazenda, né, durante a minha infância, foi como resgatar também grande parte assim das origens, por isso que me tocou muito. E o Mislovs, ele destaca a questão da natureza, gente. As descrições são belíssimas. Descrições das florestas lituânias, os personagens. Então isso, para mim, foi muito lindo neste livro. Gostei demais. Lembra também David Copperfield, do Dickens, como nos vem à mente, né, essa infância sofrida também, mas ao mesmo tempo, né, cheia de sensibilidade. Thomas, então, é o protagonista do livro e ele está sujeito às contradições das pessoas e da natureza neste severo cenário do norte, lá na Lituânia. Também está sujeito ao timbre, às vezes encantador, às vezes brutal, da vida lá na vila onde ele mora. Ele mora numa fazenda com os avós, mas está em contato com os personagens da vila, ali do lado da casa, né? Há florestas densas de pinheiros e abetos. Então ele vai caçar com um amigo chamado Romualdo, que é um vizinho, que tem uma empregada que vai se tornar mulher dele. Então, assim, temos a história deste Romualdo, da amizade dele com Thomas. Ele entra em contato com os pássaros, com os animais, com o pássaro tetraz, o veado e a arma do caçador. Então ele quer ser um caçador, né? Para também assim se destacar ali diante do seu amigo. Né? Então nós temos essa questão aí muito forte. Né? São cenas muito bonitas e ao mesmo tempo comoventes do Thomas tentando também se tornar um caçador. Tem duas cenas aqui com cachorros que eu quase morri. Então tem os animais, tem o rio, né? Tem as travessias nos barcos e tem os personagens como uma moça chamada Madalena, que era amante do padre aí da vila, e ela fica assombrando as pessoas, né? Ela aparece à noite, então tem as tradições, tem a religião católica ao mesmo tempo misturada com as tradições folclóricas, com os mitos daquele povo da Lituânia que eu não conhecia nada, né? Essa Madalena, então, ela tem que ser, ela suicidou, né? E porque o padre a transferiu para um outro lugar, porque o povo estava comentando, e ela tem que ser liberada, né? Como fazer isso, né? Uma cena muito esquisita, deixar para você quem for ler o livro, né? Como que eles fazem a liberação deste fantasma, né, para não aparecer mais.
Há também os carinhosos avós do Thomas, sabe? São muitos momentos bonitos mostrando Thomas em contato com seus avós. Aqui diz, né, aos personagens dostoievskianos, aos demônios, né, que assolam esta região. Né? Demônios aqui no sentido de força da natureza, né? De mistérios, do não compreensível. Né? Há a morte de uma das avós, uma cena também muito tocante. Há várias questões, né, sobre vida aqui dentro deste livro. E aos aldeões, há um Baltazar, né, um homem chamado Baltazar, que é o guarda florestal. E a sua história também muito tocante. Aos amigos do Thomas. Então, assim, é um caleidoscópio de sensações, de beleza que este livro traz, que eu fiquei muito emocionado. E aqui o Thomas, no final, né, a mãe dele, ela está além da fronteira da Lituânia, ela vem para levá-lo embora. Então ela fica um tempo na fazenda e depois, como acontece com o Miguelin, né, ele coloca os óculos e o doutor o leva, né, para descobrir o mundo. Aqui também Thomas, no Vale do Issa, o Thomas é levado pela mãe todo esse mistério, né, toda essa vida da infância fica para trás, mas ao mesmo tempo ele leva dentro dele essa história. Né? Nós carregamos a infância dentro de nós e o mundo se descortina diante dele, então ele vai viver agora a maturidade alicerçado nessa infância. Então a mãe o leva e o livro termina com os dois numa carruagem, né, ele tocando os cavalos. Ele já tem 16 anos aí, ele vai embora, né, para descobrir o mundo com a mãe. E o autor nos deixa, né, emocionados com essa história, com essa vida tão profunda, né, de como a infância nos marca, de como a infância é importante para a nossa vida. E assim, tem muitos textos bonitos aqui. Eu quero destacar duas páginas que eu marquei, né, para ler aqui. Aqui, olha. A beleza daquela primavera, a sua 12ª, não poupou Thomas de algumas preocupações, podendo até ter contribuído com elas. Pela primeira vez ele percebeu que tinha dois eus, e que não eram de todo proporcionais. Aquele que ele sentia por dentro e o de fora, o seu eu corporal. Aquele com o qual nasceu e nada do qual era realmente seu. Então esse menino que vai descobrindo a si mesmo, né? Que vai descobrindo as contradições internas. Mais adiante, né? Vivemos dentro de nós mesmos como em uma prisão. Se as pessoas se divertem à nossa custa é porque não conseguem ver quem realmente somos. Carregamos dentro de nós imagens do nosso eu físico intimamente preso à nossa alma, embora seja necessário o olhar de outra pessoa para se desfazer essa ligação, para nos mostrar que não somos quem desejamos ser. Censurados, andamos por aí, existindo dentro de nós mesmos, dolorosamente conscientes de nosso exterior. Ai, que bonito, né? Gostei demais disso aqui. Essa permanência, né, dentro de si mesmo e ao mesmo tempo as contradições que nos assolam, né? O Cisco viu o veado aqui na televisão falando de natureza, né? E aqui mais um trecho. Isso aqui é na página 177. A exultação de Thomas sobre a sabedoria da natureza selvagem, sobre qualquer coisa que tivesse relação com a natureza, era enganadora. Era a imagem do pássaro em si, do tamanho de um peru, de pescoço comprido, rabo em formato de leque, que incitava a sua imaginação. Ou visões dele mesmo caçando na penumbra, a emoção da aventura,
A esperança de participar como um verdadeiro caçador, movendo-se furtivamente na floresta, mudo e vigilante, com os ouvidos atentos aos latidos dos cães de caça. Que legal, né? Nesse momento eu falando dos cães de caça e o meu cachorro, né, aqui o Cisco, latindo. Então, assim, essa questão da natureza selvagem, do Thomas integrado à natureza, integrado a este mundo sensível, né? E eu gostei, como eu falei, eu gostei demais disso, porque eu nasci no mundo rural. Eu nasci dentro, né, desse contexto aqui. Mais uma página que eu gostei aqui, bem para o final, 283. Olha, tudo havia sido calculado para ter certeza de que o golpe fosse dado com o máximo de crueldade. A confiança de um herói, o medo que ele havia alimentado havia muito tempo, a superação desse medo, então a aceitação da fraqueza, do amor e do desejo, sem os quais o homem não seria vulnerável à ira do destino. A alegria ilusória e a promessa de que o que havia sofrido uma vez nunca se repetiria. Sem ignorância não pode haver tragédia. Mas lá estava, indo em sua direção, a luz radiante da iluminação, em cujas dobras ele brincava agora, ociosamente sob o olhar vigilante de espectadores calados. Um tolo, um louco, não suspeitando de nada, seduzido pela mágica do som, sulcando as pequenas trincheiras de sua ruína. Então é esse chamado da floresta, esse chamado, usando aí, né, do Jack London, um título de um livro dele. Nós somos como os animais pertencentes ao mundo da natureza. E é esse romance impressionante que nos lança nisso, né? Nos lança no contato com a sensualidade, com a intuitividade associadas aí à natureza. Gente, mas que livro lindo! Eu nem sei mais o que falar. Tão emocionado que eu fiquei, que eu sabia que esse livro ia me despertar grandes emoções. Eu comprei, acho que foi em 2019, e eu já queria lê-lo, porque eu gosto muito de descrições. Não, comprei em 2020, no dia 19 de novembro. E, olha, 3 anos, né? 20. 4 anos que eu já estou com esse livro. E agora que eu tive essa alegria de poder lê-lo. Que livro maravilhoso! Então eu encerro assim os 12 livros para 2024 com essa leitura maravilhosa, uma das melhores que eu fiz aqui neste ano de 2024. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a conclusão dos 12 livros para 2024. E aí eu concluo então esse projeto, né, e vamos mais à frente com os livros que eu vou escolher aí para o ano de 2025. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço e até mais.